os olhos estão todos voltados para o que está acontecendo lá em Israel. Então, todas as matérias, a mídia, o noticiário do Brasil e do mundo de olho em Israel e nos reflexos danosos que essa guerra pode causar para o resto do mundo. De um lado, a direita apoia Israel, que foi agredida nesse caso. A esquerda, grande parte, já apoia a Palestina, mesmo passando o pano para as atrocidades e as aberrações fora do comum que aconteceram. Mas, enquanto a guerra acontece, a gente também não pode deixar de olhar para os problemas internos que nós temos aqui no Brasil. Afinal, o nosso Brasil também está passando por um momento bem difícil. Aqui no nosso Brasil, a situação também é caótica. É uma guerra que já existe há muito tempo, uma guerra pelo setor da violência, né, da segurança pública, que está um verdadeiro caos. Mortes na Bahia, coisa assustadora, outros lugares do Brasil também, a escalada da violência, tudo isso está acontecendo aqui. E acaba que essa guerra que estourou se torna um pouquinho cômoda para o governo brasileiro. Por quê? Porque o noticiário se volta para lá. E os problemas internos aqui ficam um pouquinho de lado, com uma ou outra nota tratando dos nossos problemas aqui. Mas nesse editorial, a gente vai falar de política brasileira. Vamos deixar a questão da guerra de lado, a gente vai mesclando aqui entre o que vem de informação sobre essa guerra, principalmente como isso pode interferir no Brasil, mas também vamos olhar um pouco o que está acontecendo aqui. Ontem eu queria ter feito um vídeo comentando a vocês sobre a Marcha pela Paz, que aconteceu em Belo Horizonte, aconteceu em várias outras cidades do Brasil. E o reflexo do 8 de janeiro foi inegável. Quem hoje não tem medo de se manifestar? Quem hoje não tem medo de ir para as ruas? E isso é notório. Vamos começar analisando o noticiário que teve em volta, né? Circuncidou aí em volta dessa pauta da marcha contra o aborto, da marcha pela vida, da marcha pela paz. A primeira matéria que eu trago para vocês é do R7, tá? Bolsonaro e Michele participaram de marcha contra o aborto em Belo Horizonte, ou seja, a marcha pela vida. Durante o evento, ex-presidente avaliou como pesadas as penas aplicadas aos participantes do 8 de janeiro. Isso aí é falar o óbvio, né, pessoal? Acho que qualquer um que tenha pelo menos um neurônio consegue entender que essas penas aplicadas são absurdas. Que essas penas que foram aplicadas é um verdadeiro tribunal de exceção. Você sabe muito bem que essas penas que foram aplicadas não seriam aplicadas no caso inverso. Você sabe muito bem que essas penas aplicadas foram aplicadas pelo teor e pelo conteúdo político e não jurídico da situação. Isso é inegável. E olha só, a matéria trata do seguinte: o ex-presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro participaram de um protesto contra a pauta da descriminalização do aborto na manhã de domingo, na região centro-sul de Belo Horizonte. Durante o ato, além de criticar projeto em análise no STF, o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro comentou sobre os julgamentos dos participantes dos atos de 8 de janeiro. O político avaliou as penas como pesadas. Abre aspas para a fala do Bolsonaro, que é reproduzir o óbvio. Eu passei por BH no ano passado. Esta praça estava completamente cheia. Creio que a diminuição do número de pessoas acontece pelo temor do que aconteceu no 8 de janeiro. Lá eram brasileiros patriotas que foram se manifestar. Entraram em uma armadilha patrocinada pela esquerda. Hoje, muitos irmãos nossos estão sendo condenados por atos reprováveis, sim, em relação à dilapidação do patrimônio público, mas não justifica a pena pesada que têm recebido, muito menos a acusação de serem golpistas ou terroristas, declarou Bolsonaro no discurso na Praça da Liberdade, que é o centro da capital mineira. Para quem não conhece, a Praça da Liberdade é um lugar muito bonito, é um lugar muito aconchegante que fica ali na capital, Belo Horizonte. Mas enfim, aí, depois dessa manifestação, os jornais trataram uma situação com a preocupação do 8 de janeiro, né? Marcha esvaziada é por medo de novo 8 de janeiro, diz Bolsonaro.
E é óbvio que é. E é óbvio que é. Hoje, seja honesto, tá? Não estou dizendo que você não iria, mas você tem medo de fazer uma manifestação? Seja honesto, sincero. Se você tem medo ou não. Se você tem medo, é uma democracia que está em risco. Agora, se você não tem medo, aí sim, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação está em vigor. Aí sim estamos numa democracia. Essa é a realidade. Então, se você tem medo, alguma coisa está errada. O simples fato de uma luz vermelha estar acesa quando você quer se manifestar, isso é preocupante. E aí, teve um encontro do Bolsonaro com o Zema. Depois de vários burburinhos, depois de ataques infundados, ataques toscos da direita, da ala bolsonarista contra o Zema, agora Bolsonaro selou isso. O Bolsonaro está sendo uma situação muito engraçada. Porque o Bolsonaro é aquele cara turrão, é o tiozão que falava besteira o tempo todo. E agora, fora do mandato presidencial, o Bolsonaro está sendo o apaga-fogo de uma direita que se radicalizou durante a gestão Bolsonaro. Então a gente precisa entender o seguinte: essa direita radicalizada, principalmente pelos filhos do Bolsonaro, que tudo atacava, que tudo era traidor, atacaram o Tarcísio, atacaram o Zema, é uma blindagem pelo poder e não pelo Brasil. Porque ou você vai me dizer, você que está me assistindo, que Zema é um risco para o Brasil. O Zema é um risco para o Brasil. Então nós temos que criticá-lo e atacá-lo. O Tarcísio é um risco para o Brasil. Nós temos que atacá-lo e criticá-lo. É só Bolsonaro que não é risco para o Brasil. Quem pensa assim, me desculpe, está pensando errado. E aí, esses ataques infundados criam somente uma animosidade dentro da própria direita. E o Bolsonaro, outrora tão criticado, agora é o cara ponderado que vai resolver o problema e apaziguar. Exemplo, o Valdemar da Costa Neto falou que talvez poderia apoiar Dino. Vem o Bolsonaro e não é bem assim, vamos apaziguar aqui, não é isso que ele falou tá errado. Então o Bolsonaro vem colocando panos quentes. E depois, para mim, da besteira que os filhos dele falaram, vem o Bolsonaro para apaziguar a situação com o Zema, que o Zema é um nome que eu apoiaria de olhos fechados para a presidência. Tá? Bolsonaro toma café com o Zema em BH e volta a negar desentendimento. Os dois foram a uma padaria na região da Pampulha na manhã deste sábado. A agenda teve participação de deputados. Então, Bolsonaro e Zema, num clima amistoso, negou qualquer desentendimento. O próprio Zema negou o pleito para 2026, falou que não tem interesse de estar concorrendo em 2026. Zema não é bobo nem um pouco. Ele espera que o Bolsonaro decida o nome que ele vai apoiar. O dedo do Bolsonaro aqui vai ser um toque de Midas para a eleição. Ou seja, se o Bolsonaro apontar para o Zema, todo o eleitorado bolsonarista, que é gigantesco, vai para Zema. Se ele aponta para Tarcísio, o eleitorado vai para Tarcísio. E aí tem aquele público também que não é o bolsonarista, mas que quer uma direita. E esse público, vendo que é alguém de direita, que é alguém que tem chance, vai apoiá-lo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do MBL, que foi, sabe, um crítico do Bolsonaro. Foi até vexatório e vergonhoso a forma que o MBL atuou para que o PT voltasse para o poder. Porque foi feio o que o MBL fez, tá? Foram críticas infundadas, falando de autoritarismo do Bolsonaro, e hoje mete o rabinho entre as pernas e não percebe que a coisa tá realmente crítica hoje. Mas enfim, são águas passadas. O que a gente precisa entender é que gente igual o MBL hoje apoiaria Tarcísio ou Zema de olhos fechados, porque não teria problema nenhum em estar ao lado de um desses apoiando a direita. E são verdadeiros parasitas do poder também, né? Mesmo dentro da direita, mesmo dentro da esquerda, isso acontece e é normal. A gente costuma ver isso sempre. E aí, o Zema, que apesar de ter tirado o nome de 2026, não descarta a possibilidade. E aí, essa questão agora da guerra de Israel também chamou atenção, e essa guerra agora coloca o Zema, como se diz, numa situação de oposição ao Lula, pela crítica que ele fez. O governador Romeu Zema
cobra posicionamento do governo Lula em apoio a Israel. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, cobrou um posicionamento do governo Lula em apoio a Israel. Em publicação no X, declarou: diante as notícias preocupantes que está acontecendo em Israel, espero que o governo brasileiro se posicione em favor das pessoas da região. Minha prece e solidariedade do povo de Israel. Então, como eu disse para vocês, direita apoia Israel, a esquerda apoiando a Palestina. Mas, o que você precisa ter em mente? A esquerda está rachando. Parte da esquerda resolveu apoiar a Palestina, a outra parte não apoiou por causa dos massacres sangrentos. Então a esquerda está tendo um racha aqui. Ela não tem a mesma força que tinha antes. A direita está preocupada também com esse racha. Por quê? Porque o Romeu Zema, desde o início, ele vem sendo um nome de oposição ao Lula. Vamos lá. No dia de 8 de janeiro, que aconteceu aquele caso, qual foi o primeiro governador a se manifestar contra o governo Lula e criticar, dizendo que o governo Lula se beneficiou politicamente dessa situação? O Zema. Nem a ala bolsonarista falou muito, ficou calada. O Zema criticou. O Marcel Van Hatten, do Novo, é um dos grandes críticos. O Girão, senador Girão, é um dos grandes críticos, também do Partido Novo. O Partido Novo faz oposição ao Lula de verdade. E isso acaba incomodando a ala bolsonarista, o que está errado. Está errado. Tem medo de que a oposição que o Zema faz acabe tirando o capital político do Bolsonaro de indicar alguém. E aí a preocupação é pelo poder ou é pelo Brasil? Porque se for pelo Brasil, está na hora de Tarcísio, está na hora de Zema, está na hora de Bolsonaro, todos largarem o ego de lado e focarem. É uma direita unida. Quem vai ser o cara que vai ser apontado pelo Bolsonaro? Deixa para decidir isso depois de 2024. Depois. Por hora, a preocupação tem que ser unir todo mundo, ter um diálogo só. Pelo menos essa é a minha visão. E na sua visão, o que você fala sobre isso, tá? A gente volta com outro editorial ao meio-dia para não estender muito esse. E aí a gente vai tratar também de mais algumas questões internas. Mas hoje ainda a gente vai falar da questão da guerra de Israel também, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.